Olá, está no ar mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa e hoje a nossa convidada é a cronista e poetisa capixaba Marilena Soneghetti. Os primeiros contatos de Marilena com a literatura vêm de berço. O pai e a irmã eram poetas e desde a infância ela inventava poesias. Entre as obras publicadas, um livro de crônicas, uma trilogia de poemas e um livro infantil, além de textos em várias antologias. O programa de hoje traz um pouco das obras e da vida cheia de aventuras dessa capixaba que viajou pelo mundo, mas retornou ao Espírito Santo e hoje ocupa a cadeira de número 13 da Academia Feminina de Letras do Estado. Seja bem-vinda, Marilena. Olá a todos, obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui. Vamos começar a nossa conversa, então, falando um pouquinho, do seu primeiro contato com a literatura. O seu pai foi poeta, a sua irmã também. Sim. Então, você já nasceu no meio de leitores, poetas, pessoas ligadas à literatura. Foi isso mesmo que te incentivou? Foi esse primeiro contato dentro de casa? Sem dúvida alguma. Eu nasci no meio de livros, meu pai tinha livros à beça e eu gostava muito de ler desde muito pequena, desde que aprendi a ler, nunca mais parei. E, naturalmente, às vezes, depois do jantar, que naquele tempo não tinha televisão, né? Então, era uma delícia que a gente ficava, tínhamos uma varanda enorme, a gente ficava depois do jantar naquela varanda, batendo papo, e papai sempre enfocava lia poemas dele ou de outros, comentava uns livros e tal. Então, isso foi uma coisa muito constante na minha vida desde criança, a leitura e ouvir poemas e tudo mais. Então, muito pequena ainda, eu já fazia as minhas experiências poéticas. Além da família, existe alguma obra, algum autor que você se recorda de criança ou de adolescente que te marcou muito e também te incentivou, te ajudou a seguir esse caminho? O primeiro que me marcou profundamente, que tocou na minha sensibilidade, no meu coração, na minha alma, foi Edmundo de Amici, que é um escritor italiano. Escrevia contos sobre crianças incrivelmente heróicas e capazes de suportar momentos de sofrimento, de tudo, com um estoicismo fantástico. E aquilo me tocava muito. Eu devorei aquele livro, acho que os 8 anos de idade foi quando eu li a primeira vez, mas depois eu voltei a ler em várias ocasiões, inclusive como adulta. E cada vez que eu lia, eu descobria algo novo e sempre me tocava muito. O outro que foi uma influência muito forte foi Monteiro Lobato, né? Na minha geração não tem para onde. Inclusive, Monteiro Lobato foi até responsável por provas que eu fiz no colégio, que eu não me lembrava, não sabia a matéria, não sei o que, lembrava dos livros de Monteiro Lobato e Viagem à Grécia, Século de Péricles e tudo. Me vinham os viagens do Beija-Flor das Ondas, com Dona Anastácia, Tia Anastácia, Dona Benta, Pedrinho, Visconde Sabugosa. E não era um estudo que me vinha à mente, eram as histórias de Monteiro Lobato. E eu, discorria tranquilamente, com uma facilidade enorme, graças a ele, porque era um aprendizado. Ler Monteiro Lobato era uma diversão e um aprendizado. Não era uma simples literatura, uma ficção. Não. Ela era incrível. Ele nos dava... E tinha Emília no País da Gramática, me ajudou muito com a gramática. Emília no País da Aritmética. Tinha o Visconde de Sabugosa com as tiradas filosóficas dele. E trouxe personagens, Hans Staden e outros da história, como Péricles, que eu acabei de citar. Quando eles foram à Grécia Antiga, no Beija-Flor das Ondas, que era um navio que flutuava no ar, eles foram parar na Grécia Antiga e se hospedaram em casa de Péricles e Aspásia. Então conheceram Fídias, visitaram todas aquelas obras, o Partenon, e isso tudo era uma riqueza incrível, Você mergulhava na mitologia grega e eram histórias maravilhosas. Monteiro Lobato é imbatível. Você desde pequenininha, então, já teve experiências, você disse, poéticas, Sim. Mas quando você começou a escrever de fato, assim, suas poesias, de forma já, assim, preocupada, com um texto, talvez, que pudesse ser publicado ou lido por outras pessoas, não só para você? Olha, quando surgiu a preocupação, não sei, porque eu escrevia mesmo desde os 12 anos. Aliás, dizem minhas irmãs que aos 3 anos eu subia numa mesa e inventava poemas, Mas aos 12 anos eu fiz o meu primeiro poema, que foi publicado.
Depois, no colégio, no jornal do Colégio Excelsior, eu estudei no Carmo. De vez em quando saiu uma crônica minha, saiu um poeminha. E eu escrevia muito sem preocupação, na verdade. Eu escrevia pelo prazer de escrever. Para mim, escrever é um prazer muito grande. Eu não estou muito preocupada em ter sucesso, em agradar a Beyoncé. Eu gosto, eu escrevo porque eu gosto. Como gosto de dançar, como gosto de cantar, quando tem lua cheia no meu terraço, entendeu? Mas não é uma preocupação, assim. Claro que agora, escrevendo na Gazeta, eu tenho um pouco mais de preocupação, mesmo porque eu tenho um determinado número de linhas, então eu tenho que cortar, ajeitar para caber. Porque quando eu escrevo, eu solto o verbo, depois eu adequo ao que eu tenho que preencher, né? Então, eu também uma preocupação maior com o português, com tudo mais. Mas não era a minha, o meu era escrever por prazer. Depois, já com uma certa idade, já com os filhos crescidos, eu tinha tanta coisa que foi que me veio a ideia de fazer o primeiro livro, que é este aqui, Nas Asas do Vento. Que eu gosto muito, sabe? Gosto muito, é um dos meus preferidos. E são poesias? São poesias. Então, tem poesias aí que eu fiz aos 16 anos. Então, eu fiz uma coletânea daquela que eu já tinha engavetada, né? Minha cestinha de poesias estava cheia. Fiz uma coletânea e publiquei Nas Asas do Vento. Depois, mais para frente, eu fiz o Trança, que já são crônicas, que são reminiscências de infância. A crônica é bem cronológico. Ele começa aos 3 anos de idade, mais ou menos, ainda morávamos em Vila Velha, na Prainha. Aos 4 anos eu mudei para Vitória. E depois só saí de lá casada, né? Então, mas Vila Velha continuou sendo uma referência para mim, mesmo porque tínhamos casa de férias na Praia da Costa e íamos sempre para lá. E eu sempre fui muito aventureira, eu vivia no Morro do Moreno, pescando, e também no Mangue, pescando siri, subia o convento por trás e desbravava aquele Morro do Moreno. Tinha amigo lá, do seu Leandro, que está nesse livro Trança. Esse livro Trança tem uma particularidade bonitinha, ele tem um retrato meu. Posso ler um negócio que está escrito aqui? Pode. Só eu vou precisar de pôr esses óculos. É que eu acho que define bem. Escrevi essas crônicas pelo puro prazer de cavucar na memória pequenas histórias, cenas de um tempo, imagens vistas pelo caleidoscópio de uma garotinha. Algumas recordações são vagas. Outras, irrequietas e presentes, parecem querer tocar as fímbrias da eternidade. Desde logo entendi a amizade das árvores. À medida que fui crescendo, atirei-me às grimpas, bicando as frutas, agitando as asas de galho em galho, até descobrir o quanto era fácil alcançar em voos abertos horizontes. Vagavam entre os sonhos pessoas reais, ou nem tanto, mistérios havia, e medos também. Os fatos eram franqueados ao imaginário que os revestia de singular atmosfera. Vitória, com seus bondes, ladeiras, escadarias, Vila Velha, com sua simplicidade de vila jamais velha e suas praias, compõe o cenário onde me delicio a contar histórias. São histórias de gente e passarinho. Passarinho eu, papacisco ou pardal, ciscando desapercebida, aprendiz de voos e gostando demais da liberdade de ser ninguém. Muito bom. Essas crônicas, então, elas trazem um pouquinho Então, uma de menina memória. que descobre o mundo, uma criança que descobre o mundo, começa aos 3 anos de idade e quando eu estou com 17, fiz concurso de ingresso, que é o último para magistério, aí eu termino. Já estava virando gente grande, né? Totalmente gente grande, nunca virei, não. Mas essas crônicas, na verdade, você começou a escrever já depois de adulta. Sim, foi depois de adulta, escrevi uma aqui, uma ali, foram 2 ou 3 publicadas pelo Reinaldo na revista Você, da UFES. Aliás, ele me incentivou muito, falou, Marilena, você é uma ótima cronista, continue escrevendo. Ele me incentivou muito e aí saiu esse livro, que inclusive o prefácio foi o Reinaldo que fez, né? E as suas crônicas, voltando um pouquinho, já que você entrou no assunto anteriormente, hoje as pessoas encontram também na Gazeta, né? Já tem quanto tempo que você escreve para a Gazeta? Foi também uma forma de te incentivar a escrever mais crônicas? Com certeza, porque quando você é um pouquinho pressionada, você fabrica mais, né?
Escrever para a Gazeta, acho que foi uma consequência de ter publicado esse livro, que foi muito bem aceito. Muito bem aceito. Inclusive, Márcia, da Gazeta, gostava muito das minhas crônicas. E só que as da Gazeta, de vez em quando eu entro nessa área de reminiscências, que é um tema recorrente na minha vida. Eu gosto de lembrar. É um tesouro que eu tenho, sabe? Essas minhas recordações, a minha infância maravilhosa, minha adolescência cheia de aventura e de sonho, e descer vertiginosamente a ladeira do Farol com a bicicleta, feito uma louquinha, com 2 trancinhas. A minha vida foi muito gostosa. Andava com os filhos dos pescadores, com meus primos, jogava bola, nadava. Então foi uma experiência assim, muito livre, que não tinha perigo nenhum na Praia da Costa dos anos 50. Não tinha perigo nenhum, eu vivia solta lá, à vontade. E isso foi uma experiência riquíssima para mim. Mato, mangue, mergulhar, caçar, tudo isso, né? Também o sítio de tio Dório Silva, casado com a minha tia, que é irmã do meu pai, ia muito lá também. Então foi assim um contato frequente e intenso com a natureza. E eu acho que isso é imprescindível para a formação mental, física, intelectual e espiritual. Porque quando a gente tem um contato grande com a natureza, ao mesmo tempo que eu era aventureira, eu era muito contemplativa. Eu sempre vi Deus na natureza, sempre a abóbora celeste era minha grande catedral, sabe? Eu tinha meus momentos de recolhimento, de querer ficar sozinha frente a essa natureza esplendorosa que é a nossa, aquela Praia da Costa, né? Tão linda. Então, por isso que eu estou dizendo que a reminiscência é uma constante na minha vida. Volta e meia eu estou lá. Volta e meia eu estou pequenininha outra vez contando alguma coisa. Também nas suas obras, né? Sim, então, nas minhas obras. E agora, na Gazeta eu diversifico mais. Eu escrevo sobre tudo que me vem à cabeça. O bom de escrever na Gazeta é que eu não tenho uma linha imposta. Eles me dão total liberdade. Então, cada semana vai de acordo com o meu momento, né? Se eu tenho que comentar alguma coisa da atualidade, eu comento. Se eu não quero falar de antigamente, eu falo. E, de um modo geral, parece que eu agrado, né? Que já estou lá há 6 anos. Com certeza, com certeza. E é bom quando tem retorno dos leitores. Eu fico muito feliz quando algum leitor se pronuncia. É muito gostoso. E pessoas que me pedem, que mandem. Agora, não são as mesmas crônicas que estão no livro, são outras, né? Marilena, muito obrigada por enquanto. A gente vai dar uma parada rápida, nosso primeiro bloco fica por aqui e já já a gente volta com a segunda parte de Um Dedo de Prosa. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa. A nossa convidada hoje é a Marilena Soneghetti, cronista e poetisa capixaba. E nós estávamos falando aqui sobre algumas obras da Marilena, Trança, Nas Asas do Vento, e ela trouxe algumas outras aqui pra gente, né, Marilena? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus outros trabalhos. Bom, tem ainda essa trilogia, que são poemas, que, na verdade, são 3 Marilenas. O Castelã da Lua, esse aqui, é a Nena, a tal das reminiscências. São poemas de uma simplicidade, sabe? Quase meio pueril, meio singelos mesmo, mas que me reporta muito a minha infância, várias cenas de minha infância que me inspiraram esse livrinho. Depois tem o Claridade, que eu digo que é o da Marilena dos afetos. Não do amor só, o amor homem-mulher, os afetos de um modo geral. Eu sou muito afetiva, eu sou muito amorosa. E eu me apego às pessoas quando quero um bem imenso. Então, esses afetos estão aí, latentes, na minha maneira de dizer as coisas. E de Silêncio e de Ânforas já é a Marilena mais madura, que já é avó, que já sofreu, que já passou por situações muito difíceis na vida, mais reflexiva, mais subjetiva. Então, são 3 Marilenas. E eu gosto mais desse. É mais atual, digamos assim. Isso, mais atual. Isso já foge um pouco de reminiscências e disso daí. Outro que eu gosto muito é esse aqui. Era uma vez um lugar, Jussará. As Jussaras são palmeiras da Mata Atlântica.
E quando eu era criança, tinha a mata do Jussará. Jussaral seria a plantação de Jussara. Jussará é a forma como o povão chamava o Jussará, quer dizer, onde tinha muitas Jussaras. E eu fui lá umas 2, 3 vezes a cavalo com meus primos, quando era menina, do sítio de Teodoro, é perto, e na Barra do Jucu, né, isso fica. Depois, ao longo dos anos, eu fui vendo que o Jussará estava acabando, virou uma favela, tiraram as palmeiras. A Jussara é uma palmeira parente do açaí, ela dá aquele coquinho, sabe? É prima irmã do açaí. E tinha milhares, era um lugar lindo, cheio de bromélias, bandos de periquitos, uma alegria no ar, sabe? Os bichinhos cantando, preás e flores e... enfim, borboletas, era um lugar assim, para mim era mágico, aquela fresquinha da mata, então era um remanescente da Mata Atlântica. Hoje em dia você não vê mais nada, se tiver 1 ou 2 jussaras ainda lá, tá pouco. E eu, vendo essa depredação, resolvi fazer uma cartilha, digamos, para que as crianças tenham uma conscientização. Né? Já contei muitas histórias do Jussará, eu fiz um painel que eu vou colando as figuras com imã, e conto história na Barra do Jucu para as crianças, nas escolas, ele foi adotado por algumas escolas. Mas você fez por motivação própria, não foi? Sim, não, motivação minha, totalmente minha. Foi por isso, pela dor que eu senti quando vi o Jussará acabando. Falei, assim como o Jussará está acabando, quantos lugares lindos estão sendo impiedosamente extirpados, violentados, né? E tudo mais, porque... Então, eu escrevi esse livro com essa intenção de conscientizar as crianças. São ilustrações, são minhas mesmo, e tem sido muito bem aceito nas escolas. No fim do livro, eu botei, como eu sou formada em pedagogia, eu botei uma orientação pedagógica de como explorar cada quadro, cada página, porque dá margem, ele é muito simples, mas ele dá margem a uma exploração profunda do tema natureza e a depredação da natureza e a ação nefasta do homem na natureza. Né? Então, você pode falar sobre desertificação, você pode falar sobre as queimadas, você pode falar sobre os lixões, você pode falar sobre o desmatamento, as queimadas, enfim, ele tem uma amplitude muito grande. Didática. E algumas escolas estão sabendo aproveitar bem. Eu fico muito feliz com isso, porque meu objetivo, no lançamento, eu distribuí mais de 500 mudas da Mata Nativa Atlântica, que doação do CEAMA, e distribuí para as crianças, incentivei-as a plantar, na Barra do Jucu, no sítio do papai, no balcão do apartamento, onde fosse, numa latinha, mas incentivei muito a que as crianças plantassem, né? Plantassem. E o livro é interativo, no fim tem um lugar para as crianças desenharem, escreverem uma historinha, que eles quiserem, pintarem, sabe? É interativo. Estimular, primeiro, no lápis de cor, né? Depois, plantar de verdade, né? E tem mais 2 obras que, na verdade, são uma espécie de coletânea, que você fez com outras escritoras? São o Canzoni d'Amore, são poemas em bilíngue, italiano e português. São 4 amigas, todas elas de origem italiana. Eu, Maria do Carmo Schneider, Wanda Capistrano, Wanda Alckmin, ela se assina Wanda Alckmin, e ai, meu Deus, deu um branco. Faz tempo que eu não a vejo, Nerina Bertoluzzi. Então, quem fez as traduções para o italiano foi a Nerina, as minhas eu mesma fiz, ela corrigiu, né? E porque com meu pai eu aprendi bastante italiano, ele era vice-cônsul da Itália e eu fui secretária dele dos 15 até casar. Dos 16 anos até me casar, eu trabalhei com ele no consulado, então aprendi bastante. O outro são haikais de Esther Abreu, Gracinha Neves, Maria Helena Teixeira de Siqueira, minha grande querida amiga. As outras também são grandes queridas amigas. Estou mencionando ela porque ela já se foi, né? E eu. Então, são nossos haikais. E é isso aí. Agora eu não paro de escrever, né? Com esse estímulo da Gazeta, que eu acho ótimo. Não paro... E você falou da Barra do Jucu, você sempre fala muito da Barra do Jucu, mas você já morou em vários lugares, né? Em outros estados, outras cidades fora do país. Sim.
teve várias experiências aí no exterior, mas resolveu voltar para cá, né? Essas experiências te ajudaram também de alguma forma, te influenciaram em alguma coisa nos seus trabalhos? Por que você resolveu voltar? É aqui mesmo que você gosta? Por causa das raízes, por causa da história? Isso é um conjunto de fatores que fazem você tomar certas decisões na vida. Que foi uma influência fortíssima na minha vida, foi. Porque, como eu disse no início, eu sou um tanto aventureira. Meu marido também é, ele é alemão. Então, quando nos casamos, nós fomos logo, ele terminou o trabalho dele, ele trabalhou na Ferro e Aço, Companhia Ferro e Aço, e fez a inauguração também, participou da inauguração da Ponta do Tubarão. Ele tem até um filme que é histórico, que é a Ponta do Tubarão sendo com Francisco Lacerda de Aguiar, Jango Goulart, está todo mundo lá, né? Ele é um cineasta amador muito bom. Ele chama-se Bergman, tem que ver, né? É um ótimo cineasta amador, faz documentários lindos. Nossa vida toda está documentada em filmes. Nossas aventuras todas estão documentadas em filmes. Ótimo. Então, fomos para a Europa, morei na Alemanha. Depois, a firma nos mandou para o Peru, que foi onde eu mais amei. Nossa, como eu amei o Peru. Além de ser um povo de uma gentileza incrível, a parte arqueológica me encantou. Quando eu era pequena, eu gostava de arqueologia. Eu nem sabia que eu gostava tanto, mas eu me lembro que eu tinha um caderno. Tudo que saía de arqueologia, eu recortava e colava nesse caderno. Era uma coisa que me atraía muito. E lá eu tive um prato cheio, né? Então, não havia fim de semana, nada que nos segurasse em casa. A gente tinha um Fusquinha lá. Meu Fusquinha era fantástico, porque ele entrava em estrada de burro, subia qualquer morro. Então, o Peru tem o litoral, que é verde, que é bonito, mas depois tem os Andes, né? Que são bastante ásperas, não é floresta, não é mata, como nós temos aqui no Brasil. É muita, aquelas gramíneas hirtas, duras, e muito cactos floridos, aliás, com flores amarelas lindas, cor do sol. Mas é um pouco árido a parte das montanhas, a menos nos vales. Os vales são férteis e lindos, mas as montanhas são bastante áridas. E tem os desertos, as dunas e dunas e dunas e dunas. Você viaja horas pelos desertos, que tem a impressão que você está na lua, sabe? Aquelas dunas com uma coloração assim, arroxeada, avermelhada, amarelada. É muito interessante. E quando você está com o carro fechado, nada se move, porque não tem uma plantinha, mas se você abre o carro, é uma ventania de louco. E a gente parava para almoçar, fazer comidinha, eu fazia no meio da estrada. Eu tinha que cavar um buraco, botar um paravento, senão não parava fogo aceso no fogãozinho, né? Então, era assim, muito bacana a gente sempre desbravando, procurando coisas novas, procurando a Estrada do Sol, que foram os incas que fizeram, que era uma estrada que em linha reta cruzava todo o Império Inca. E tem histórias fantásticas. Se eu for começar a falar disso, eu não paro mais. A gente faz outro programa só sobre isso. Eu não paro mais. Mas essas experiências você também contou em suas crônicas, algumas, né? E principalmente as que estão no meu blog, de vez em quando eu estou contando. E contei sim, de vez em quando eu publico alguma na Gazeta. Mas foi só no Peru que eu tive experiências fantásticas. Na Europa, eu sempre gostei de acampar. Então a gente pegava as crianças, minha filha com 4 meses estava acampando. 4 meses, bebê. Então a gente ia, os campos lá tem uma infraestrutura maravilhosa, né? Aqui pelo Brasil, a gente viajou o Brasil inteiro, foram 12 mil quilômetros, dormindo em beira de praia, em beira de rio, em beira de lagoa, fazendo comida em beira de estrada, qualquer lugar a gente era aventureiro mesmo, muito gostoso. Então sempre foram experiências ricas que, além de trazer temas para os meus escritos, essa vivência, mesmo se ela não vem à tona exatamente como uma crônica que conta uma determinada história, essa vivência, ela te alimenta o espírito, ela é muito rica, ela faz você ficar mais observadora, mais sensitiva, né? Conhece muita gente, gente diferente, de países diferentes, de todas as classes sociais. Então, isso vai te dando uma amplitude, um panorama da humanidade, digamos assim, que é muito bom para o seu desenvolvimento pessoal mesmo, como gente, sabe? Eu gosto muito de gente, adoro conhecer gente, não importa se é riquíssimo, se é paupérrimo, se é miserável, se é um mendigo, eu adoro, eu sou atraída por gente. Eu gosto de
captar a alma das pessoas, é uma coisa que me atrai muito. É isso. E é para essas pessoas que você escreve também? Eu escrevo para todo mundo que me quiser ler. Para falar a verdade, eu começo a escrever para mim. Porque são assuntos que me atraem falar, né? Então eu começo a escrever com o maior prazer. Mas eu sempre penso que eu quero que os meus escritos toquem de alguma forma as pessoas. Seja pelo lado engraçado, porque às vezes eu sou meio cômica nas histórias que eu escrevo, seja pelo lado pitoresco, pela aventura, mas também pelo lado espiritual da vida. De vez em quando eu dou um enfoque assim, eu às vezes jogo só uma palavrinha, mas que eu fico com a esperança que aquela palavrinha solta no meio de um tema que parece por acaso, mas não é. Aquele toque que eu dou, eu quero que caia no coração da pessoa e ela faça uma reflexão, sabe? Você também participa da Academia Feminina de Letras, né, aqui do Estado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que isso representa. Nosso tempo também já está acabando. Falar um pouquinho sobre isso e sobre os seus trabalhos agora para o futuro, né, ou para o presente, o que vem por aí. Eu sou profundamente grata, em primeiro lugar, a Gracinha Neves, que me botou dentro da academia, foi me buscar lá na Barra do Jucu, ela nem me conhecia, ouviu falar que eu escrevia alguma coisa, me convidou. No começo eu até estava meio arredia, eu tinha vindo para cá fazia pouco tempo, acabei aceitando e foi uma experiência enriquecedora, primeiro porque eu conheci gente maravilhosa ali na academia. Não vou nem citar nomes porque eu seria injusto se esquecesse alguém. Todas pessoas maravilhosas, com conteúdo fantástico, e agora, mais recentemente, entraram meninas mais novas e tal, que nos trouxeram uma bagagem linda de literária e de conteúdo fantástico. Então, e a academia me abriu muitas portas, porque eu fiquei 30 anos fora de Vitória. Eu não conhecia mais ninguém, né? E fui me enfiar na Barra do Jucu, que não sai de lá por nada desse mundo. Eu adoro a Barra do Jucu. Foi uma escolha de vida. Pé no chão, andar de bicicleta, chinelinho de dedo, sabe? Adoro isso. Me reporta um pouco a minha velha Praia da Costa, né? Quanto a projeto, eu, depois de 6 anos escrevendo na Gazeta, eu estou com um montão de crônicas lá, né? Então, a crônica, você sabe, você publica, o pessoal lê, joga o jornal fora, morreu, né? Então, eu estou com vontade, já fiz uma coletânea, e até pedi a Samuel Duarte, grande escritor, meu amigo, pessoa linda, que desse uma lida e fez o prefácio para mim. Então, estou já organizando o primeiro livro de crônicas, mas eu tenho matéria para uns 2 ou 3, né? Marilena, então, nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser fazer alguma consideração para os nossos telespectadores. Sim, só quero agradecer o convite, foi maravilhoso e é sempre ótimo você ter esse contato com o público em geral, né? Espero que continuem lendo e que minhas crônicas agradem. E agradeço muito a você, a Assembleia, por estar me convidando a estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa. Eu que agradeço, desejo sucesso, Obrigada. Boa sorte com seus próximos trabalhos. E quem quiser indicar um convidado ou quiser participar do nosso programa Um Dedo de Prosa, basta mandar um e-mail para tvassembleia@l.es.gov.br. Continua com a nossa programação. Obrigada pela audiência. TV Assembleia, Canal Cidadão. É cedo ainda. É cedo ainda. As espigas douram ao sol. As ramas dançam embalando ninhos. Toda cantiga é flautim de pássaros. E todo vácuo é solidão amiga. E todo sonho é irmão do vento que se faz nuvem para deitar no céu. Violinos no cio zumbem nos quintais. É cedo ainda. Tinha-se pressa no tempo das cirandas. Hoje, no glissar das lembranças, rumorejam lentas as asas do tempo e pousam em meus cabelos, onde o luar implantou fios de prata. Fizeram-se pó as pedras do caminho e a ternura simples de nosso cada dia é claridade. Fiandeira do tempo, a hora se inclina sobre o fuso. No sumo das horas, cada minuto é sol reinventado, novo como o primeiro sol da primeira manhã, que vem descalça e úmida de orvalho e nada sabe sobre o anoitecer.